Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui do estúdio, recebendo a minha querida amiga, profissional competentíssima, reconhecida, Carla Felipe, veio nos visitar hoje aqui. Tudo bem, Carlinha? Prazer te receber. Eu tô amando, tudo bem, seu lindo. Ele conta tudo, é terrível. A gente estava ali no bate-papo, relembrando, uma dúvida que a gente não conseguiu dirimir foi de quando que nós nos conhecemos, começamos a divulgar o trabalho da Carla, a expor, né, os projetos dela. Eu tenho a impressão que estamos comemorando 20 anos de amizade e de parceria esse ano de 2023, né, Carla? Eu acho que é isso aí. E estamos muito bem, graças a Deus, né? A Carla, ao longo dessas 2 décadas, aliás, a Carla tem mais de 2 décadas, tem mais de algo em torno de 25 anos de carreira, né? Começou muito novinha, com 17 anos, na Faculdade de Arquitetura. A Carla, ao longo desse período, ela foi contribuindo demais com o que a gente vê hoje em termos de projetos de ambientação de interiores, né? No teu início, Carla, quando você estava na faculdade, já era uma prática? A gente sabe que a desbravadora dessa coisa do arquiteto fazer projeto de interiores, aqui na região foi a Irene Torres, nossa saudosa Irene Torres, né? No período em que você estava ali, cursando a faculdade, quase que se formando, já era um hábito do Santista contratar o arquiteto para interiores ou não? Não, meu escritório não era em Santos, meu escritório era em São Vicente. Uhum. E eu comecei mesmo com construção. Eu fazia regularização, obra, construção, restaurante, fiz mais de 30 restaurantes. Nossa! Então, eu vim de obra muito pesada, de resolver questões muito mais complexas do momento mais bruto da obra. Coisa estrutural. Né? E quando eu entregava... Obra quebradeira. Mesmo, então, essa bagagem é muito importante do que a gente fazer só interiores. Eu acho que isso, começar só de interiores, eu acho que falta o que tem atrás, né? Então, como eu tinha esse hábito e entregava a casa, eu sentia muita falta. Era uma coisa que, como você falou, a Irene começou aqui, mas eram coisas... Era uma coisa que você via pipocando, começando. Muito embrionária. Embrionária, né? Por exemplo, eu não sabia da Irene, eu não conhecia o trabalho dela, não sabia nada. Poucos conheciam, né? Porque eram coisas, você vê, movimentos contemporâneos acontecendo, mas eu acho que é isso que acontece mesmo, né? Você vai sentindo essa necessidade. Eu entregava a casa e o cliente falava, ai, nossa, quando eu chego na loja, eu acho que não cabe, eu acho que parece que na loja essa mesa é pequena e quando entra na minha casa parece grande. E aí, quando eu chegava, eu ficava super decepcionada, que eu falava, nossa, acabou com a minha sala, colocou uma mesa horrível, colocou um quadro horrível, e aí o cliente ficava arrasado, eu ficava arrasada, porque a proposta era entregar o imóvel, né? E até aquele ponto ali, aí a partir do momento em que, né, a arquitetura de interiores começou a deslanchar, a decolar, a gente viu aí alguns profissionais se destacando, e a Carla, quando migrou para isso, ela começou, e eu acompanho esse trabalho faz tempo, ela começou a dar o toque pessoal dela, criar o teu modo de trabalhar, né, Carla? Isso que a gente vê desenvolvido hoje, uma patente tua praticamente, o jeito de trabalhar, de fotografar, de mostrar até o final, foi algo que você desenvolveu ao longo desse período todo, né? Sim. Eu fui desenvolvendo isso mesmo por não saber ou por não ver um trabalho parecido, não tinha uma referência disso. Sim. Então, os clientes começaram a me pedir, ai, Carla, então me ajuda a montar. E eu com essa angústia de sentir falta de querer que ficasse, já de imaginar como eu queria que ficasse, comecei a me meter, óbvio, de como eu queria que ficasse. E comecei a vender isso. Uhum. E aí eu já fazia o projeto do antes da casa e a orientação da ambientação. E fui indo cada vez mais longe com isso. A Carla faz o projeto sempre muito voltado ao detalhe, à característica, ao modo de viver de cada família, de cada cliente. Eu estava falando isso porque assim, a Carla tem projetos, ela postou recentemente uma foto, vamos colocar na tela aqui para a gente ver, um projeto que tem quase 10 anos, que foi concluído, não é esse? É esse? Esse.
E que Esse está projeto tem extremamente quase atual. 10. Tem essa coisa da característica do cliente, né, cara, que tem que ser respeitada. Esses clientes são médicos e eles queriam uma casa. Mas como eles tinham um ritmo muito acelerado, eles compraram uma cobertura. E você vê que é um ambiente com cara de casa totalmente integrado, eles queriam que tivesse essa raiz casa. Hoje, esses móveis, esse jeito, já saiu muito na frente. Então, o que eu procuro fazer? Eu já quero usar materiais, coisas, a minha pesquisa já é, né, olhando a tendência lá para frente, os materiais que vão usar, toda a tecnologia que está lá na frente, o que vai acontecer, para a gente poder lançar mão disso. Não que não vá ser a cara do cliente, mas eu posso usar o que vai sair. Aqui eu queria fazer um comentário com a Carla, porque é também uma grande característica tua, a combinação de tudo que é de mais moderno, tecnológico, prático, mas trazendo a natureza para dentro da casa, trazendo o artesanal. E eu via você fazendo isso, depois comecei a ver matérias saindo por aí falando que o que vai acontecer, já estava acontecendo nos teus projetos, né, cara? Já. Eu comecei por causa da neuroarquitetura, que hoje tem nome, mas a gente começou fazendo isso entendendo, né? Foi caminhando que eu fui entendendo como isso foi acontecendo. Eu não queria que a casa fosse só bonita e ordinária, né? Linda. Linda não mexe. Eu queria que fosse linda e que parece um cenário virtual, né? a Não gente. parece uma casa, né? Eu queria que ela desse alguma coisa pra gente, né? Como se fosse Eu já tinha lido o livro A Arquitetura da Felicidade e tinha conseguido entender que o ambiente também podia dar alguma coisa pra gente mais do que ser bonito, ele podia ser um suporte psicológico. Eu queria passar um dado que tem toda a pertinência com o que a Carla está comentando aqui. Olha, foi feito um estudo pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e o estudo concluiu o seguinte, que as pessoas viviam, antes do período da pandemia, cerca de 80% a 90% do tempo em ambientes fechados, né? E isso colabora, isso aqui no Brasil, tá? Então isso colabora demais para que o Brasil seja considerado o segundo país do mundo com maior nível de estresse de trabalho. Eu vi muito a Carla comentando essa coisa, falou, bom, já que eu não posso estar o tempo que eu gostaria em ambiente aberto, com a natureza, o céu, tudo, próximo, ainda mais numa cidade, numa região como a nossa, litorânea, a Carla sempre teve muito essa coisa de trazer, então já que eu não vou até a natureza vem até aqui. Né? E a gente tem uma sensação gostosa mesmo de aumento da produção de glóbulos brancos, então você sente esse relaxamento, essa diminuição do nível de estresse. Então, a temperatura de cor da iluminação, estava falando com o cliente isso hoje, agora no escritório de manhã, se a gente usa 2.700K de iluminação, uma iluminação mais amarela, mais próxima da luz do sol, o seu olho pisca mais vezes. Se você usa aquela luz branca, o seu olho pisca menos vezes, que é a luz do trabalho, a luz da farmácia, do hospital, que você enxerga tudo e não faz sombra. O seu olho fica em atenção 8 horas. 9 horas, pronto. Começa um processo de estresse, de diminuição das suas células de imunidade. E você começa a estar exposto a um estresse inexplicável. E aí você começa a ter efeitos de ansiedade, de respiração mais acelerada. Aí, nossa, como é que eu fiquei ansioso? Então, que iluminação é essa que não está prevista no seu DNA? A Carla falou do livro Arquitetura é a Felicidade, de autoria da Carla Felipe. Deixa eu mostrar. Aí eu conto passo a passo, todo o processo. Dessa parte da neuroarquitetura. A Carla falou sobre a matemática que... As pessoas pensam que não tem matemática nessa coisa. Tem muito de matemática, né? Tem. E todo o processo, como o cliente chega, tudo que ele quer, sem ficar tentando fazer o projeto. Vamos fazer um teste surpresa. Fala o número aí, Alex, de 1 a 136. Se não for 136, que é a última página. 121. 121. Vamos ver o que tem na página 121. Porque aqui, assim, é um passeio que só... não precisa nem ler. Lendo você vai ganhar muita informação, mas só observando as fotos já é uma terapia danada. Olha só, o Alex é comercial demais, né? Tá na SCA. Eu vou pedir para o Cristiano também chutar um número aqui para que a gente possa... vamos para cá? Para que a gente possa mostrar
quanto esse livro é uma compilação de estudo, que foi realizado ao longo desses mais de 25 anos de carreira da Carla, com também a realização de parcerias. Eu ia mencionar isso. Fala o número aí, Cristiano. 87. 77? 87. 87. Vamos ver aqui na página 87. O Cristiano achou uma página que fala sobre a felicidade do encontro com Carla Felipe. Quem que fala nessa parte do livro, Carla? É uma dedicatória do Álvaro, contando como foi a felicidade de encontrar nessa vida comigo. Eu fiz uma amostragem por tempo, por época, para poder mostrar essa caminhada, assim, um exemplo de cada coisa, né? Falando um pouquinho da iluminação, falando um pouquinho de cada etapa, do que a gente estava, do que eu estava querendo mostrar, né? Porque cada parte eu estou contando um momento da arquitetura, um momento que a gente está contando como acontece. Carla, e a questão da administração do orçamento? Porque a gente sempre fala, né? E, novamente mencionando a Irene comentava comigo, nossa, eu fiquei conhecida como uma arquiteta cara, porque eu fiz grandes projetos, aí o pessoal achava que eu era cara, e na verdade não é, muito pelo contrário. Não só o profissional que já tem nome, mas qualquer profissional, se ele for bom profissional, ele vai promover ali o contrário, uma economia no seu projeto, no seu investimento para ambientar, seja sua residência, seja a sua empresa. Como é que você tem trabalhado isso, Carla? Porque seguramente começou a ficar uma coisa de caramba, eu queria tanto ter a Carla, mas está fora do meu escopo orçamentário. Você sabe que agora, no comecinho do ano, eu atendi um cliente que ele falou, meu sonho é contratar você, mas você deve ser muito cara, né? Pra ser muito boa. Aí eu falei, que castigo, né? A gente trabalha tanto para ser boa. É penalizado por ser boa. Aí, se a gente é boa, a certeza que é cara, porque, né? Não dá para ser boa e barata. Que é possível isso. E, na verdade, é um valor tabelado, né? É um valor linear, igual. E quando o cliente faz o orçamento, ele fala, nossa, é um valor igual, né? É claro que você acaba se especializando, e se você não vai conseguir comparar um arquiteto que não tenha um escritório, que não tenha nenhuma estrutura, né? É claro que é um serviço diferente, que também não vai ter a mesma entrega, equipe, né? Toda uma equipe, né? Também montada. Tudo isso, né? Mas sendo isso, é um trabalho, é um valor igual. Padronizado. Padronizado igual. E a tendência sempre é essa, é você economizar na sua obra. Então, você economiza no trabalho, na dor de cabeça e economiza no gasto, né? Porque a gente tem tudo isso planejado. Então, você consegue... Os orçamentos chegam para o cliente. Então, o cliente sabe tudo que ele vai gastar. E aí fala, bom... Então, eu não quero investir nisso, no revestimento, eu quero investir mais no sofá, eu não quero investir no planejado, eu quero enxugar aqui. Carla, esse aqui estragou o orçamento, esse aqui, vamos alterar? Pronto, encaixou. Então, isso é delicioso, você ter o controle total da obra na sua mão. Legal, olha, bate-papo gostoso aqui, né, falando desses mais de 25 anos de experiência, de dedicação, de comprometimento, né, com a satisfação dos clientes. Carla Felipe é um nome que as pessoas admiram demais. Carla, que satisfação ter você aqui comigo. Eu que adorei. Te convidei várias vezes, nunca vi o nosso lance. Isso é maravilhoso. E olha, em breve vocês vão ver aqui no programa também mais uma obra assinada pela Carla, que é o apartamento decorado do Castel de João Paulo, né? Tão lindo. Não, eu não vi. sou modesta, mas é que tá tão lindo mesmo. Carla, Obrigada. obrigado demais. Parabéns. Obrigada pelo demais trabalho. você. Obrigada, amei.